TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 14 de março. Como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o atleta petropolitano multicampeão de taekwondo e também a atleta de jiu-jitsu que já foi medalhista com apenas 12 anos. Além disso, também vamos valorizar o Clube Leia Mulheres Petrópolis. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui ao vivo com o Roberto Polonini, que veio conversar com a gente um pouco sobre o mundo do taekwondo e também diversas coisas relacionadas a essa arte marcial, inclusive que trouxe premiação recente. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Seja bem-vindo aqui, é um prazer te receber, um prazer falar sobre esporte, sobre artes marciais, tópicos que a gente precisa sempre destacar. E antes da gente começar a, de fato, falar sobre as artes marciais, queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse para o nosso público. Bem, sou o mestre Polonini, né? Porque algumas pessoas conhecem pelo nome Roberto Polonini, mas sou o mestre Polonini, faixa preta, ser estudante de taekwondo, tá? Profissional de educação física também, e já tenho uma carreira aí, são 42 anos dentro do taekwondo. É uma modalidade olímpica, mas lembrando que é uma arte marcial, que acima de tudo a gente começa na arte marcial, e aí depois você tem o prazer, né, da parte de competitiva, você entra para esse meio, tem que entender do regulamento, entender como funciona, e aí você se encaminha também, mas sem largar a parte marcial, que é de onde a gente vem, é a nossa raiz. Eu acho que é até interessante a gente começar a nossa entrevista justamente explicando um pouco melhor dessas vertentes do taekwondo, que a gente, é claro, tem a parte que é mais conhecida, a parte da arte marcial, que é a parte mais falada, mas que também existem outras vertentes que quando você vai entrando nesse mundo, vão se apresentando para você, não é mesmo? Certo. Como eu falei, a arte marcial, eu dou sempre um exemplo, você entra numa academia ou numa escola de taekwondo, você vai começar, vai traçar os seus objetivos, o que você quer. Normalmente eu faço uma anamnese com o aluno, para ver o que ele busca. Qual é a arte marcial? É o quê? Gerar autoconfiança. Agora mesmo, conversando com o Jonathan, ele me perguntou, a questão da defesa pessoal. Tudo isso pode te dar vertentes para você escolher. E aí você vai praticar. É a atividade física? Porque a arte marcial também tem atividade física. Você fazendo tudo orientado, fazendo da maneira correta, você vai ter uma evolução, vai ter um prazer e é terapêutico também, né? Não deixa de ser terapêutico também a arte marcial. Sem dúvida nenhuma, a gente tem cada vez mais, a gente observa e reconhece essas diferentes funcionalidades que as artes marciais, que os esportes no geral têm, que é justamente essa questão de conseguir trazer um escape para a pessoa, trazer uma terapia para a pessoa. Realmente são diversos benefícios que a pessoa tem entrando no mundo das artes marciais ou no mundo dos esportes. É um mundo corrido, né? Hoje em dia as pessoas vivem no mundo corrido e aí você conseguir fazer uma atividade, um esporte, uma arte marcial, vai te dar um benefício de saúde também. Sem dúvida nenhuma. E Roberto, hoje a gente veio falar justamente sobre essa conquista mais recente que você teve, mas eu acho que é importante a gente destacar um pouco do que veio antes. Você já adiantou que tem 42 anos nesse mundo do taekwondo. Queria que você falasse um pouco dessa sua jornada, como é que começou e como é que foi essa caminhada até agora? Comecei como uma criança, né? Uma adolescente. Na época eu não era criança, eu não tive a oportunidade de fazer o taekwondo. Eu tenho crianças de 4 anos de idade que treinam taekwondo. 3 anos de idade, não, 3, mas novinho tem 3 anos. É super divertido, é lúdico, tem que lembrar da ludicidade. Nós vivemos num país que tem algumas legislações, tem que sempre lembrar disso. Há questões de você saber lidar com o público é muito importante. Então, eu comecei lá novo, 17 anos, vamos botar. Eu gostaria, mas eu já gostava de arte marcial desde o Bruce Lee, que talvez é muito raro quem não conhece o Bruce Lee,
mas muita gente conhece. E era aquele gostar. Comecei numa arte marcial, numa outra arte marcial. Quando eu descobri, eu comecei vendo o Mestre Kim na TV. O Mestre Kim dava na TV Manchete, na época, muitos anos atrás, e vi aquilo na televisão, e aí descobri um local em Petrópolis. Achei o meu professor Carlos Ramos. Começou a dar aula, comecei com ele. Foi até divertido. Foi uma casualidade. Eu comecei no período, fiquei doente, tive que parar. Depois voltei de novo, não desisti. E aí eu não parei mais, né? Eu comecei as aulas normais. Só que eu fiz aquele trabalho normal. Você vai, se dedica, você tem um grupo de amigos que você começa a gerar naquele meio ali, começa a trabalhar naquele meio, fui evoluindo. Cheguei à faixa preta, só que eu comecei uma outra vertente, foi para o lado competitivo, o lado de buscar resultados a nível nacional. Tanto que eu já tenho 27 títulos nacionais, tanto de Campeonato Brasileiro quanto de Copa do Brasil. E nisso também eu participava dos ponceis. O que são os ponceis? São movimentos, são técnicas de aplicação de movimento real, como se você fizesse uma defesa pessoal. É o princípio da defesa pessoal. É óbvio que você não pode ver um poncê e enxergar uma defesa pessoal daquela forma. Quem entende, né, quem é da área, vai entender melhor. Mas a pessoa que está começando, ela vai começar a fazer o básico para depois ela ter uma evolução na parte de defesa pessoal, que os poncistas classificam isso. E aí você vai ter uma evolução maior. E a parte competitiva de luta é uma outra vertente. Como eu falei para você, tem a vertente do taekwondo olímpico, tem a vertente da Paralimpíada, e aí você só tem a ganhar. E nisso eu fui trabalhando. E aí já é a minha quarta vez na Seleção Brasileira de Poncê. Eu já fui técnico da Seleção Brasileira de Poncê também. Dessa vez eu participando, consegui no Sub-60, que nós temos na categoria de Poncê de infantil, começa com 9 anos, aí vem cadete, juvenil, adulto, aí depois começam os sub-30, sub-40, sub-50, sub-60, sub-65 e acima de 65. Para quem já foi no Mundial, é um evento, é um mega evento. A quantidade de atletas, eu tive agora no 2024, no Mundial em Hong Kong, fiquei em 9º lugar, por pouco, se eu tivesse passado de uma fase, eu já tinha chance de subir um pódio do Mundial. A quantidade de pessoas que mexem um evento desse é muita gente, e a quantidade de países, e você pegando de criança acima de 65 anos de idade. É algo bem relevante a gente destacar justamente essa questão de o mundo do Taekwondo, o mundo das artes marciais, ele atinge muitas pessoas de diversas faixas etárias. Exatamente. Não é algo limitado a um pequeno período, não. É algo que realmente você consegue expandir por toda a sua vida. Exatamente. Se pegar um exemplo, você pegar a categoria principal de taekwondo, de luta, por exemplo, anteontem, se eu não me engano, o Henrique, que é um rapaz de Itaboraí, vem fazendo assim, e o legal é que ele é da equipe do Diego, né? É um amigo meu, um treinador, e ele conseguiu lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, o US Open. Já conseguiu mais uma classificação, mais uma medalha de ouro, ganhando em cima de um medalhista olímpico. E isso é bem relevante. Mas isso é limitado a uma idade. Você tem um limite de idade aí. A gente só vai ter atletas, vou dar um exemplo. O Steve Lopes é um atleta americano. Ele é da época de 2000. Ele conseguiu chegar aos 38, 39 anos ainda disputando, mas depois já começa a ter uma diferença de você lutar com um atleta de 21 anos, 22 anos, que está no auge da performance física e no auge também da parte de luta. Já o Poncê, ele é muito amplo, não existe desmerecimento nenhum em nenhuma modalidade, mas ele consegue ampliar, você pega de uma criança a um senhor lá, vamos dizer, terceira idade, participando com a garra dele, com a vontade dele, com a determinação dele. E também é muito relevante destacar que tem toda a questão competitiva, é claro, a questão do Poncê ainda é competitivo, consegue ter uma expansão maior, Sim. Mas a parte mesmo da arte marcial, da luta, apesar da pessoa não conseguir não estender tanto assim a carreira competitivamente, ela ainda consegue praticar, ela consegue fazer a prática, só realmente
que aí num nível um pouco diferente, porque tem um Sim. trecho ali da vida que aí a pessoa tem esse auge, né? Senão a gente consegue observar uma diferença física que acaba pesando claramente. Sim, mas o interessante também, Hugo, é que você pega, às vezes, uma pessoa na academia que treina tão bem quanto um atleta, só que ele não tem o parâmetro dele, aquela ideia de participar de uma competição. Ele faz por prazer, mas faz com um vigor muito grande. Isso tem peso. Aí a gente vê na arte marcial a pessoa praticando, você vê hoje em filmes. Você vê vários atletas, não, ex-atletas até, mas vê pessoas que são muito boas nos filmes e têm uma performance muito boa e não são competidores. Necessariamente não. É algo bem interessante da gente observar também. Mas agora, chegando mais no atual, chegando Vamos no que lá. aconteceu Claro. agora no finalzinho do mês passado, queria que você falasse como é que foi essa conquista mais recente. Então, que é o Grande Slam. O Grande Slam, o que é esse evento? Ele determina a seleção brasileira de todas as categorias, tanto de luta, né? Começa na cadete, júnior e adulto. São as três principais, porque tem campeonatos mundiais nessas categorias. E aí você tem os campeonatos mundiais de Poncê, que são todas aquelas categorias que eu falei. E aí a gente fecha ali. E aí o que aconteceu? Eu já vinha treinando, por exemplo, regularmente eu treino no Rio porque eu treino em equipe. São um atleta, o Márcio, do Rio de Janeiro, e o Marcelo, de Minas Gerais. E nós compomos um trio, uma equipe de trio, tanto que passou em algumas reportagens o vídeo, nós aplicando, ainda consigo pegar uma filmagem. E nós conseguimos conquistar essa medalha de ouro. E eu sou reserva na categoria sub-60 individual, que é o meu companheiro de treino, de equipe. Ele faz trio comigo e com o outro rapaz, e no individual ele ganhou e eu fui vice-campeão, e ele é medalhista de mundial também. Ou seja, eu vejo que eu estou num nível bem elevado, assim. Estou competindo, não vou dizer que está pareando com ele, não existe uma diferença, porque é nota. Vamos lembrar que o Poncê você ganha por nota. Tem as partes, são 7 árbitros, são 4 na frente, 3 atrás, descarta-se a maior e a menor nota e você tem a nota final. Só que são os dois fazendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Entendi, algo bem interessante, uma avaliação, uma bem avaliação diferente, uma avaliação bem rigorosa. É tenso porque você está competindo contra uma pessoa do seu lado. Antigamente o Poncê era individual, aí teve todo um estudo em cima disso e se separaram. Aí faz agora como se fosse uma luta. Os dois entram, faz a saudação um de frente para o outro, vira de frente para a arbitragem, sendo que tem árbitro atrás também, e começa-se os dois no mesmo tempo. Então ficou uma disputa direta, mas de uma maneira indireta, é algo bem interessante e bem diferente, né? Bem Algo que é diferente. muito difícil da gente observar em outra categoria. A ideia do Taekwondo é que o público ele se interesse em assistir, que ele curta assistir aquilo, que ele comece a entender como funciona aquilo ali, porque fica muito, às vezes, desinteressante você assistir uma coisa que você não consegue entender nada. E já fica muito mais interessante eu começar a entender, opa, está tendo uma disputa aqui, por que esse ganhou, como funciona. Que assim vai despertando o interesse do Exatamente. público e trazendo mais pessoas. E como você mesmo disse, antes da gente entrar aqui ao vivo, o interesse pelo Taekwondo tem crescido muito recentemente, não é mesmo? Muita coisa. É uma modalidade, como eu falei, olímpica, é uma modalidade, é uma arte. Lembra, não devemos esquecer que você começa com uma arte marcial. Que você pode ter a escolha é partir para o lado competitivo. Porém, não abandonar a parte marcial. Isso acontece, é muito relevante. Acontece a atletas que só participam da parte de luta e depois deixam a arte marcial. Ou seja, será que era isso mesmo que você queria desde o início? Porque você tem que lembrar de onde você veio, a raiz, a parte a base onde foi feita. E aí você vai continuar depois, até porque tem um prazo, né? Na parte de luta tem um prazo. Na parte de Poncê você não tem prazo. Qualquer pessoa consegue participar, consegue treinar, qualquer pessoa mesmo. Eu lembro há muitos anos atrás na academia que tinha um rapaz que não tinha uma das pernas e ele conseguia fazer taekwondo junto com todo mundo. Era incrível e não tinha nenhuma adaptação. Hoje nós temos várias adaptações, vários recursos, e ele na época só tinha a muleta para encaixar a perna e era incrível o trabalho que era feito, a forma, e aí dependia o quê? Dele, da determinação dele. O professor fazia a parte dele e
o aluno fazia parte dele, que era o esforço. Perfeito, Roberto. A gente poderia continuar conversando aqui, Tem- mas o nosso tempo já está acabando. Com certeza. Só para finalizar, eu queria que você dissesse como que você enxerga a importância do Taekwondo para você e também, é claro, para toda a nossa sociedade que pode se interessar por essa arte marcial. Então, o Taekwondo, eu falo, é tudo para mim. Desde que eu me conheço, desde adolescente, sempre gostei de artes marciais, mas ele me dá parâmetro para tudo. Na vida, no dia a dia da vida é uma luta. A nossa vida é uma luta. A nossa vida é você trabalhar, conquistar alguma coisa, conquistar um bem, você ter uma performance de alguma forma, não precisa ser necessariamente uma performance física, mas uma performance de conquista, de ter uma evolução. A ideia é evoluir. E a arte marcial propõe isso. Você evoluir, você crescer interiormente. E não é necessariamente fisicamente só. É a parte interior, agradar a você mesmo. E você se sentir realizado, que é muito mais importante que tudo. Você deitar a cabeça depois de um travesseiro e saber, eu estou feliz, eu estou realizado, porque é o que eu quero, é o que eu busco. E eu espero que as pessoas, vendo entrevistas, vendo atletas, vendo pessoas que praticam, ter a continuidade no interesse. Hoje nós temos na Secretaria de Esporte mesmo, tem um aluno meu que dá aula só para um pessoal com uma idade acima de 50 anos, para mostrar que todo mundo tem condições de praticar a arte marcial. Perfeito, mestre Paulinini. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber e, é claro, um prazer falar sobre essa arte marcial que existe há tanto tempo e vem ganhando cada vez mais destaque. Obrigado, Hugo. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser pode convidar, vai estar, as portas estão abertas também. E se quiser conhecer a academia também, quiser fazer você mesmo, como pessoa, está aberto lá para todos vocês. Lá. Obrigado, tá? Perfeito. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Estamos de volta agora com a entrevista do Correio Petropolitano Debate. E hoje nós vamos entrevistar a lutadora mirim Maria Paula, a lutadora de jiu-jitsu aí que tem feito muito sucesso lá fora e tem tido conquistas recentes. Enfim, Maria Paula, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para Monique, que tá junto, que é a mãe, né, que tá junto com a Maria Paula. Eu queria saber como que foi a preparação emocional, principalmente, né? Você é muito jovem, apenas 12 anos, para essa conquista mais recente. Eu sempre tenho um apoio muito grande dos meus pais e da minha academia, e a gente sempre está treinando muito como ficar com a cabeça no jogo. E então eu acho que quando eu foco em alguma coisa que eu gosto muito, eu esqueço um pouco da pressão que botam muito de fora das competições e dos treinos serem divertidos com o meu professor. Interessante. E assim, você falou, tocou num ponto interessante que é a pressão, né? Eu queria saber essa sua conquista mais recente, né, que você teve em Miami, né, mais especificamente. O que que significa para você? Eu fico muito feliz porque começando o ano, já era a primeira competição do ano, e começar o ano com ouro é muito bom. A gente está treinando muito forte para isso, então eu fico muito feliz de já começar o ano com ouro. E agora eu queria fazer uma pergunta, acho que as duas vão poder responder, né? Que é em relação a conciliar o treino e os estudos. Você é muito jovem ainda. A gente sabe que todo mundo tem que estudar. Então, assim, como que é essa rotina? Eu acho que é até interessante também a mãe falar, por ser mãe, obviamente. Como que você concilia o estudo, o treino e essa dedicação que você tem? Aqui o horário é um pouco diferente da escola, né? Então, ela entra às 9 da manhã e fica até às 4 da tarde. E a coisa da escola é muito resolvida dentro da escola, ela tem pouco dever de casa. Isso ajuda bastante. Mas ela tem as tarefas, volta e meia tem alguma coisa para fazer. E aqui o combinado é a escola vem em primeiro, não tem jeito, não tem negociação. E então eu tô sempre em cima. Se a nota cai um pouquinho, já, ó, vai ter que chegar do treino, vai ter que estudar, vai ficar acordada até um pouquinho mais tarde, ou vai ter que acordar mais cedo. Não tem moleza, não. Sim, ela puxa muito para minhas notas não caírem, porque é muito importante, porque sempre a gente é estudante primeiro antes de atleta. Entendi. Realmente é muito importante ter essa consistência, né? Manter toda essa questão do estudo junto com os treinos, obviamente. E a gente sabe também que, para quem está nos acompanhando, né? Foram 40 segundos que a Maria Paula demorou para derrotar o adversário e conquistar essa medalha, esse ouro, como ela falou. Então, Maria Paula, eu queria saber de você, como que foram esses 40 segundos dentro da sua cabeça? Eu entrei na luta já sabendo o que eu queria fazer, então eu vi uma oportunidade e fui, mas eu estava muito focada. Primeira vez que meu avô estava me vendo lutar, então eu estava muito feliz que ele estava ali, então eu só tentei fazer meu melhor. Entendi. E, assim, claro que eu imagino que o seu avô estando lá tenha te dado uma inspiração ainda maior para você conseguir ter esse foco que você bem falou. Você falou que você tem falado muito sobre foco, sobre lidar com tudo isso, e você é muito nova, né? Então eu queria saber de você se tem algum atleta do jiu-jitsu, não necessariamente do jiu-jitsu, mas alguém do esporte que você tenha como inspiração. Eu tenho de inspiração a Cássia Moura, eu sempre gostei muito dela. Eu acompanho os treinos dela e ela é bem conhecida por ter ganhado a faixa azul e mudado para a faixa preta em cerca de um ano, mais ou menos. E ela tem ganhado títulos no IBJJF Mundial de No-Gi e ficou muito famosa em 2025 por começar a lutar no UFC BJJ, que é um dos meus sonhos. Então eu vejo ela como uma atleta que me inspira muito e eu quero muito conhecê-la.
Entendi. E eu acho que agora uma pergunta até mais para a mãe. Como que a senhora, como responsável, né, pela Maria Paula, sendo mãe, como que é você ter ela sendo tão nova já se dedicando assim no esporte e conseguindo conciliar com os estudos? Acabou que a luta foi uma coisa totalmente nova para minha família. A gente sempre teve ligado ao esporte, então meu marido joga tênis desde sempre, a gente teve uma box de CrossFit, então aí a gente competia. Maria Paula cresceu nesse meio de competição. Ela praticou judô desde os 3 anos de idade, então ela já tinha isso ali no meio dela, né? Já convivia com essa coisa de competição e de saber que, bom, tem a hora de competir, tem a hora de treinar, mas tem a hora de estudar, trabalhar, enfim. Então, acabou que ela já começou a fazer parte da rotina dela isso. Então, acho que foi mais fácil para ela assimilar e dividir como que isso é feito. Então, a luta é que realmente ela é a que está abrindo porta aí nessa modalidade na família. E eu fico muito feliz, porque foi uma surpresa quando ela começou realmente a competir, ter bons resultados. Eu, como mãe, fiquei com meu coração apertado, porque eu não estava preparada para ver minha filha, enfim, lutando. Mas hoje eu já entendo um pouco mais de jiu-jitsu, então eu já não sou mais a mãe que só grita, né? Hoje eu entendo um pouquinho mais, eu consigo também me segurar. Ela tem o professor dela, o Marcos Vinícius, que ele é uma pessoa maravilhosa, ele dá um apoio incrível, emocional, puxa ela nos treinos, enfim, ajuda ela na rotina, na disciplina, que é super importante. Então, assim, pra gente é uma novidade, mas já estava na nossa rotina essa coisa de esporte. Entendi. Realmente, já estando na rotina, né? Você falou o seu marido jogou tênis a vida toda e agora a sua filha já participando aí do mundo do esporte. Agora, uma pergunta, mas um pouco mais diferente. Eu queria que a Maria Paula falasse um pouco mais sobre a competição que ela venceu e já visando os próximos objetivos, né? A gente ainda está no início do ano, né? Já visando os próximos objetivos da temporada. Eu tive essa primeira competição em Miami. Foi a primeira competição do ano. Foi a primeira competição do ano. E bem depois de Miami, uma semana depois mais ou menos, a gente já foi para Texas e eu consegui ficar em segundo lugar. E a gente tá vendo, eu tô pegando os meus pontos, lutando bastante para ir pro Pan-Americano no meio do ano, que é o meu foco principal, porque ano passado eu fiquei em segundo lugar, então esse ano eu tô vendo e querendo muito a medalha de ouro. E também estamos fazendo para conseguir uma parceria para eu ir para Las Vegas em setembro para o Jiu-Jitsu Con, que é é considerado um mundial para crianças, porque vem crianças do mundo inteiro para lutar. Que legal. A gente aqui, claro, do Brasil, né, a gente fica muito feliz quando temos representantes tão novos já mostrando o Brasil para o mundo, principalmente no esporte. A gente sabe que o Brasil sempre foi um sinônimo de esporte e sinônimo de dedicação e para o esporte em qualquer lugar do mundo, seja no futebol, na luta, como é o seu caso, e em outros esportes. Mas assim, agora eu queria saber de você como que surgiu o interesse pelo jiu-jitsu. Que assim, a gente sabe que não é todo mundo que gosta de luta, que muita gente tem aquela coisa da luta ser um esporte violento. Então eu queria saber como é que surgiu esse seu interesse pelo jiu-jitsu. Desde muito cedo eu sempre tive na área dos esportes por causa dos meus pais, mas eu sempre fiz judô na Escola João de Barro no Brasil com o professor Bruno. Ele me ensinou muito sobre disciplina e foco nos treinos. E quando eu me mudei para os Estados Unidos,
Eu não tinha nenhuma academia de judô perto de casa, então eu entrei numa academia de jiu-jitsu e me apaixonei pelo esporte. E comecei a competir e só fiquei porque eu gostei muito. Monique, para a gente finalizar aqui a entrevista, eu queria fazer uma última pergunta. A gente já falou um pouco disso, mas como que é a rotina de vocês? A relação de cobrança, você falou que cobra bastante a Maria Paula em relação aos estudos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Ela tem... Porque aqui, tudo que você faz, né, como a gente tem feito os planos já para continuar aqui nos Estados Unidos e ela já mirando o college, tudo que você faz aqui fica no seu currículo. Então, assim, a gente dá muita atenção na parte de ter boas notas, porque essa média sua você leva até o final do high school. Hoje ela está na middle school, então ela já tem uma média legal. Ser o mais participativa possível dentro da escola e ter bons resultados em esporte, né? Então, a gente une tudo isso para que isso caminhe junto e, assim, isso garanta um futuro, se Deus quiser, uma bolsa num college aqui, que é o nosso plano. Então, não dá para desequilibrar essa balança. Não dá para ficar só muito boa no esporte e deixar a escola de lado, porque lá na hora de entrar num college, na hora de aplicar para algum lugar, eles levam tudo em consideração. Então, ela tem que fazer trabalho voluntário. Então, a gente não é só também luta e escola, ainda tem mais um montão de coisa por trás. Então, volta e meia, a gente faz um trabalho voluntário, porque isso conta nota para a escola. Ela está envolvida nos projetos da escola. Então, e aí junta com o esporte, e aí é o pacote perfeito para, se Deus quiser, um futuro brilhante aí aqui nos Estados Unidos. Claro, a gente vai sempre ficar aqui na torcida, né? Ainda mais, é o que eu falei, né? Nós brasileiros, a gente sempre fica muito feliz quando tem um representante fora. A gente sempre vê nas Olimpíadas, né? É realmente gratificante ver quando um brasileiro ganha alguma coisa nas Olimpíadas. Isso realmente é muito inspirador, a história da sua filha, a história de vocês, obviamente. Mas agora eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Correio Petropolitano Debate e agradeço a entrevista, toda a história que vocês contaram. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja.
Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. E agora estamos aqui ao vivo com a Linda Feitosa, que veio conversar com a gente mais uma vez sobre o Leia Mulheres Petrópolis e alguns eventos e encontros que o grupo está envolvido. Boa tarde, Linda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito satisfeita de estar novamente aqui para falar de literatura neste mês, que é muito significativo. Sem dúvida nenhuma, um mês extremamente significativo, o mês das mulheres, e para o Leia Mulheres ainda tem um significado ainda mais especial, não é mesmo, Linda? Exatamente, né? A gente ler mulheres, então, falar sobre essa literatura que é específica, feminina, tem um significado e uma importância que é fundamental para todos nós como sociedade. Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, tem toda uma questão de significado, de pertencimento. São tantos tópicos que a gente já, inclusive, trouxe aqui nas entrevistas no programa e que sempre precisam ser destacados, sempre precisam estar em alta, sempre precisam estar sendo realmente comentados para que, assim, a gente consiga ter uma sociedade mais informada, uma sociedade culturalmente letrada e, é claro, com os devidos reconhecimentos que precisa ter. Exatamente, né? Se a gente não conhece, se a gente não fala, se a gente não se coloca, sozinha as coisas não acontecem, né? Então precisamos falar, precisamos mostrar, dizer. Isso é um processo civilizatório, né? Como a liberdade, como outros fatores, tudo tem que ser sempre dito, porque senão novas gerações chegam e acaba sendo esquecido, né? Exatamente, a gente precisa sempre destacar nossa história, porque a gente tem que analisar sempre nossa história, tem que conhecer nossa história para, é claro, aprender com os erros e também com os acertos, para que a Tomara. gente consiga evoluir como sociedade. Tomara que a gente passe pelo esse A processo gente de precisa, é aprendizado. necessário, é algo necessário, Isso. cada vez mais necessário, a gente pode dizer assim. Mas, Linda, agora falando sobre o Leia Mulheres especificamente, é claro, nesse mês de março, o primeiro encontro já aconteceu, como é que se diz? O encontro tradicional já aconteceu na primeira quarta-feira do mês. Exatamente. E a gente já passou dele, mas a gente já vai falar sobre a questão que é mais tradicional, a questão que a gente costuma falar, mas é só para o mês de abril. Porém, a Isso. gente estava até conversando antes de entrar aqui ao vivo, esse mês de março é um mês muito cheio para vocês, não é mesmo? Exatamente. E que bom, eu acho que assim foi uma satisfação termos a agenda com 6 encontros, incluindo o nosso encontro online, mas outros projetos, outros eventos e atividades. O Leia Mulheres foi convidado para falarmos de mulheres em alguns eventos que a gente vai especificar aqui. E isso é muito interessante, a gente vê a literatura sendo convidada, né, para nós falarmos de livros e especificamente de mulheres que são escritoras. Então, isso mostra algo importante na sociedade. Sem dúvida nenhuma, mostra algo importante, mostra que o destaque vem sendo dado e o reconhecimento vem sendo feito, não é mesmo, Linda? Exato. E agora, falando numa ordem cronológica desses 6 eventos, 6 encontros que foram e vão ser realizados, eu acho que a gente pode começar com o encontro do teatro, não é mesmo? Que esse já aconteceu. Esse foi assim um convite muito especial da Sandra e do Paulo. Foi um presente que recebemos. Estivemos no Teatro Imperial agora na última sexta. Foi maravilhoso, foi muito significativo. Falamos inclusive aqui, né, a gente conversou sobre essa obra da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Então, assim, falar dessa escritora que praticamente tem aí um século e trazer essas ideias, inclusive em contextos narrativos, sobre a questão das mulheres em várias nuances, né? E nesse tempo atual ainda, e trazer essa conversa naquele palco, junto com as pessoas, foi algo, assim, memorável, muito significativo. Amamos participar. E foi um encontro diferente, né? Um evento diferente dos que o Leia Mulheres costuma promover. Exatamente, porque nós já tivemos, né, o piquenique que vamos fazer, foi adiado inclusive, mas tivemos o piquenique, já tivemos o encontro na UCP, que vamos ter um outro agora no final deste mês, mas no palco, assim, para falar principalmente dessa autora tão significativa, foi muito especial esse convite e a nossa participação, essa vivência, né? Foi interessantíssimo.
por toda a questão estética do ambiente, pela escritora, os assuntos que foram abordados dentro, a partir dessa escrita, né, desse livro aqui, e é isso, foi uma energia diferente, muito simbólico e maravilhoso. E eu queria saber, aproveitando que esse é o encontro que a gente vai comentar, que já aconteceu, como é que foi a participação do público no encontro? Então, a gente fez muito parecido como a gente acaba fazendo lá no Leia Mulheres, né? Fazemos uma abordagem sobre a escritora, depois sobre o contexto do enredo e as nossas impressões a respeito desses assuntos. E aí, que aqui é um ensaio, né, da Virginia Woolf, e a gente pediu também participação do público, que foi super receptivo. As pessoas ficaram com aquele gostinho de quero mais, o que foi muito satisfatório. E algumas pessoas disseram: olha, que bacana eu ter feito isso na minha sexta-feira à noite. E é isso, quando mobiliza a gente, a literatura, em algum ponto, quando faz a gente fazer uma reflexão, quando a gente parte para instigar e para se questionar sobre o que a gente pensa, elaborar um pouco esse contexto crítico, aí é onde a gente chega no que se deve chegar, que é naquela possibilidade de fazer o outro ter um interesse em ler, saber que a partir da leitura, da literatura, ele vai encontrar muitas coisas interessantes num contexto que é subjetivo, que é pessoal, mas que também é do contexto de mundo, é do contexto de sociedade, é do contexto de cultura, é do contexto de crenças. Então, assim, a literatura, ela é muito ampla. E ela tem uma coisa que é muito interessante, porque é fácil, é acessível, é pegar um livro, é a gente trazer para as outras abordagens como é importante a gente ler, sabe? Como é importante termos o nosso próprio senso crítico e como é fundamental a gente estar lendo em grupo. Porque aí tem a troca, é a minha impressão com a tua impressão, e a gente tem aquela coisa da escuta, de ver o ponto de vista que o outro, como o outro viu a mesma abordagem. Então a gente enriquece muito o próprio livro, a própria literatura e a nós mesmas, né? É muito fantástico, assim, eu sou uma entusiasta, então vou sempre... Não, mas que legal que o encontro realmente foi um sucesso, que foi bom, foi legal para vocês também, que é claro, tem que ser bom para o público, tem que ser bom para todos os participantes, inclusive vocês como mediadoras. E é muito legal ver esse apoio da população, ver esse abraço da população realmente Significativo ao Leia demais. Mulheres, não só da maneira online, que é claro, tem um alcance maior, a gente já até conversou um pouco sobre a importância também de ter esse encontro online, Exato. por conta do acesso, da facilidade do acesso, mas também nesses momentos que tem um gostinho especial, não é mesmo? Isso, a coisa do olho no olho, né? É claro, estarmos no online tem suas vantagens e desvantagens, mas o presencial é muito interessante estarmos proporcionando outras atividades que são no presencial. E aquela coisa de estarmos ali, olho no olho, conversando, essa troca que acontece que é muito significativa naquele momento. Tem uma outra coisa quando a gente está falando de corpos, de presença, né? É diferente e é importante, porque inclusive a gente está perdendo muito isso desse contato físico, das pessoas saírem de casa, né? A gente está vivendo um mundo que estimula as pessoas a ficarem em casa, não ter esse contato, e a gente está querendo fazer o inverso, porque mesmo sendo um encontro online, querendo ou não, a pessoa tira um tempo para estar ali com outras pessoas. E a gente é um ser social, precisamos, isso é necessário. Exatamente, lindo. E agora, passando desse primeiro encontro do teatro, porque a gente pode até continuar Que conversando, mas maravilha. nosso tempo vai infelizmente acabar, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar. Aí, depois a gente tinha no domingo o piquenique, mas acabou sendo desmarcado por uma questão climática, não é mesmo? Exato, o piquenique aconteceria agora, dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, só que a gente pega o mês inteiro com essa comemoração, mas infelizmente, como choveu no sábado, a grama ficaria molhada e tinha previsão de chuvas também para o domingo, e a gente, né, ficamos naquela dúvida, fizemos, como a gente tem um grupo de WhatsApp, quem participa dos nossos encontros, se quiser, participa do nosso grupo de WhatsApp, e a gente fez uma enquete, e a maioria voltou realmente para não acontecer o encontro, porque tinha essas, poderia acontecer, poderia chover, e a gente vai depois remarcar esse encontro. É melhor escolher uma outra data que, apesar de não ser tão significativa, é claro, tão simbólica quanto o dia 8, uma data que todo mundo consiga aproveitar da melhor maneira, e já que foi, né, Esse é o chegado intuito, no né? consenso, exatamente. Mas, Linda, agora falando do restante
da agenda do Leia Mulheres para esse mês de março? Como é que Nossa, tá? Que tem coisas bastante coisa. maravilhosas, assim. Começando dia 18, ainda está para definir local e data, geralmente é à noite, né, por volta das 19 horas. A cidade tem o privilégio de ter aqui o prêmio Guerra Peixe, o qual o Leia Mulheres foi indicado numa categoria especial e a gente convida todos a participarem, porque pelo significado que esse prêmio tem, que a pessoa do Guerra Peixe teve para a cidade de Petrópolis. Então, é um prêmio fantástico, um dos melhores prêmios aqui nessa nossa região, falando em termos de Estado, inclusive. E a gente tem essa honra, esse privilégio de sermos, né, estarmos lá para ver, independente de levarmos ou não a estatueta, mas é um presente ter a literatura, ter o Leia Mulheres, completando 10 anos em setembro agora, né? Então, é uma década de Leia Mulheres, é algo muito importante para a gente, estamos imensamente felizes. E só de ter o reconhecimento da indicação, não precisa nem ganhar o prêmio, mas Não, só já de é um ter o prêmio, a reconhecimento, indicação exato. já é um prêmio. E depois, o que nós temos nessa agenda bem cheia? Então, depois vamos participar de um evento no Museu Imperial, que eu não sei se as pessoas conhecem, mas se não conhecem, é uma grande oportunidade para conhecer, que é um evento da biblioteca do Museu Imperial, que se chama Fale-me de Petrópolis. Então, nós fomos convidadas a participar desse evento. Então, será no dia 26, uma quinta-feira, às 14h30. Lógico que quem estiver ali no Leia Mulheres, conhecendo, né, o Instagram, estamos colocando todas essas informações. Mas essa é a próxima, né, depois do prêmio Guerra Peixe. E depois, final do mês, dia 30, numa segunda-feira, às 17 horas, a gente também teremos o privilégio de estar na UCP, junto com a pesquisa da professora Denise Salles, para falarmos de uma escritora maravilhosa, porque a gente vai trazer alguns contextos de escritoras latino-americanas, e dessa vez com a Mariana Henriquez, é uma escritora que a gente ama de paixão, uma mulher maravilhosa, é uma mulher que está aqui na mídia, que tem toda uma comunicação, e vamos falar sobre essa questão de gênero, violência em relação às mulheres. Então, assim, a agenda do Leia está simplesmente maravilhosa e são encontros, eventos e atividades abertas ao público gratuitamente. E é uma forma, a gente está querendo que as pessoas venham, participem, para sentir como é legal. Então já fica aqui o convite para essa série de oportunidades, a gente pode dizer assim, são diversas oportunidades de tópicos bem diferentes. A gente tem questões de uma Exato. premiação, de encontros de debate, então realmente são diversas oportunidades para esse público que pode participar, todo o público e de maneira gratuita, tópico Isso. importantíssimo. Aberto a todas as pessoas. Perfeito, Linda. E agora, finalizando o mês de março, a gente, é claro, não pode deixar de falar do próximo encontro do Leia Mulheres, que é ali no iniciozinho de abril, não é mesmo? Exatamente, vai ser no dia 1º de abril, que é geralmente os encontros do Leia é a primeira segunda-feira de cada mês, né? E em abril será no dia 1º, e nós vamos ter o prazer imenso de ler esta obra, porque é fantástica, da Claren Kerrigan, Pequenas Coisas Como Estas. Este livro é da Relicário, que é uma editora também que a gente acaba lendo alguns livros, e temos uma parceria que é maravilhoso. Gente, todas as pessoas estão convidadas a ler esta obra, porque ela é maravilhosa. É um livro muito pequeno, assim, em termos de tamanho, mas a dimensão do que tem aqui dentro, em termos de questões que vão trazer para a gente muita consciência sobre coisas que a gente, às vezes, acha que não é importante mais falar, a gente percebe, sim, é importante falar, é importante reviver, e só assim a gente pode ter uma colocação mais justa na vida. Então, é maravilhoso. É uma verdadeira outra oportunidade que a gente está destacando aqui. E, mais uma vez, eu acho que a gente até comentou isso sobre outros livros do Leia, que são livros que são curtos de tamanho, mas o conteúdo é riquíssimo e é muito amplo. Exatamente. E falando agora, para mudar a perspectiva, por exemplo, em livros em termos grandes de tamanho e grandioso também narrativa, foi o que nós lemos o ano passado, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que agora está na Academia Brasileira de Letras, a primeira negra a ocupar essa cadeira, que aí sim é um livro também em dimensão grande, porque é um livro de 950 páginas, né, praticamente 1000 páginas. Nós lemos ele, dividimos em 3 meses, e esse foi grandioso em tudo, mas mas é importante que nós não nos enganemos. Obras pequenas também
tem de uma dimensão imensurável muitas vezes. Inclusive nesse contexto deste livro aqui, que eu estou deixando aqui curioso para o pessoal, não vou falar exatamente qual o assunto, para o pessoal pesquisar ou participar com a gente, ou numa outra oportunidade nós falarmos melhor aqui do livro. Perfeito, Linda. Muito importante, já fica esse convite para as pessoas conhecerem todos esses eventos do Leia Mulheres e também com um prazo um pouco maior para participar desse encontro, que é aberto para todo o público, não é mesmo? Aberto a todo o público, e o convite é sempre assim, gente, venham ler, faça disso um objetivo, tire um tempo, se organize de alguma forma, mas participe. Não deixe a leitura fora da sua vida, porque é algo importante, inclusive porque é uma oportunidade de você ficar consigo mesmo, é de você estar com você mesma. Isso é muito importante, a gente ter um tempo para a gente. E aí você aproveita esse tempo, ainda por cima, aproveitando de conhecimento. Olha que coisa boa. Linda. Uma coisa maravilhosa mesmo. E só para a gente poder finalizar, a gente já destaca isso todas as vezes, mas é sempre bom a gente repetir. Como é que as pessoas podem procurar o Leia para, é claro, conhecer mais detalhes sobre todos esses eventos e também sobre o encontro tradicional? Então, nos encontramos, né, o Leia Mulheres nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. No Instagram é @Leia Mulheres Petrópolis. Só mandar um recadinho ali nas mensagens, quero participar, ou então no último banner, ou então comigo, com a Drica, porque a Drica é outra mediadora junto comigo. Estamos nas redes sociais, que é Drica Madeira, ou no meu Instagram, Linda Feitosa, né? E pergunta, como a gente participa do Leia? É muito simples, é muito fácil participar dos nossos encontros. Perfeito, Linda. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Sempre um prazer receber vocês. Satisfação é nossa, agradeço imensamente em nome do Leia Mulheres Petrópolis. E é isso, venham ler Mulheres para conhecer esta literatura que é maravilhosa. Perfeito, Linda. E, gente, com essas informações, nós encerramos a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.